Ao vivo! Mas eu já abri o meu ateliê, estou sendo mais reconhecida na minha cidade. Fui participar de um evento dando aula em um stand aqui na minha cidade, em Fortaleza, Ceará. E eu tenho muito o que agradecer a você. É tanto conteúdo bom que hoje em dia eu consigo criar várias técnicas minhas através desse curso, porque a Ladina te passa muita segurança. Eu super recomendo, eu acho que todo profissional deveria fazer o curso, que é totalmente completo. Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu sou Haná, professora especialista em bolos decorados em chantininho e em cremes. E eu quero te falar uma coisa, um bolo, ele não deve ser só bonito, é necessário que ele seja muito gostoso e que traga também tranquilidade para nós confeiteiras. E a gente tá aqui hoje na primeira aula, tá? E nessa imersão você vai aprender o caminho para produzir o melhor bolo da sua vida em 2023. E se tornar uma confeiteira de sucesso do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida. E hoje nós iremos destravar em muitos aspectos que toda confeiteira precisa para ser uma referência. E vocês já estão vendo aqui que tem muita coisa pra gente falar hoje. E essa é a aula 1 da Maratona Mundo dos Bolos. É uma preparação para as inscrições do dia 19 de julho, que vocês já estão carecas de saber, né? E é muito importante você saber que essa maratona ela vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira etapa vai até o dia 19/7, até quarta, que é segunda, terça e quarta. Durante esses 3 dias de imersão, nós vamos construir o caminho que iremos trilhar a partir de agora, sempre nas aulas, às 20 horas, todos os dias ao vivo. Tá bom? Horário de Brasília. E a segunda etapa, gente, será realmente liberada agora, quarta-feira, dia 19, que vocês já estão sabendo, onde você irá mudar de nível de comprometimento e irá desfrutar do melhor curso online de bolos especiais do planeta. E quem está dizendo isso não sou eu, são os meus alunos. E em outras palavras, eu quero dizer que essa maratona vai até quarta-feira. E ela é uma preparação para a abertura das inscrições do meu treinamento, o Mundo dos Bolos, o treinamento mais completo no que diz respeito a bolos decorados do Brasil, tá? E dia 19 vão acontecer a abertura das inscrições das matrículas em oferta do Mundo dos Bolos durante a nossa última aula, tá? Agora eu já quero conhecer vocês, tá? De onde vocês são. Fala aqui nos comentários que eu quero saber. Comenta aqui de onde vocês são, porque eu quero saber se tem gente só do Brasil, se tem gente também de fora, tá certo? E hoje a gente tem muito assunto para tratar. E eu sempre inicio com vocês, né, de uma forma, vocês já devem ter percebido, quem já já assistiu outra imersão, que eu sempre procuro começar de formatos diferentes, mas sempre voltados para o que importa. O meu objetivo é fazer de você uma confeiteira referência onde você está, com o que você tem e com o público que você atende, tá bom? Não existe um público específico para se tornar referência. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, trabalhando no seu ambiente de trabalho, na sua casa e ser referente onde você está. E esse é o meu grande objetivo. Tá bom? Tem gente de Goiânia, Goiânia PE, tem Moçambique, ou seja, gente fora do Brasil, de Recife. Cecília de Moçambique, tem José de Angola, Mãos de Fada da Bahia, Fada dos Bolos de Portugal, muita gente de fora do Brasil, que coisa boa. Love Doceria, daqui de João Pessoa. Cadê? Rosa King, ela é de Kiangi, ela é angolana. Que coisa boa. Tem gente aqui do Riachão, no Maranhão, Salvador, Bahia, Pernambuco. Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa aula
1 da Maratona Mundo dos Bolos, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre algo, tem gente da Luanda, olha, África, gente, muita gente. Sejam muito bem-vindos, tá? E hoje na aula 1 nós vamos falar sobre os pilares para se tornar referência com o plano de milhões que toda confeiteira de sucesso precisa seguir. E vocês já viram que tem muita coisa para falar, né? Na aula 2, que vai ser amanhã, a gente vai falar sobre como se diferenciar de uma vez por todas na prática. E vai ter decoração de bolo. Presta atenção que hoje na aula 1 nós vamos revelar os bônus do mundo dos bolos, tá? Nós vamos revelar quais os bônus que vocês vão ter acesso. Amanhã na aula 2, além de decorar bolo, além de falar muita coisa sobre vendas, nós também vamos revelar mais bônus, os bônus dos primeiros, tá? Da galera que é mais comprometida, que vai correr e se inscrever no dia 19, logo no início. E na aula 3, que é quarta-feira, nós vamos falar sobre corte, sobre como cobrar, tá? O preço de venda. Nós vamos falar o caminho para você fazer o melhor bolo da sua vida em 2023 e vamos abrir as inscrições do Mundo dos Bolos. A gente vai explicar absolutamente tudo. Eu sei que muita gente que está aqui já tem uma noção, mas a gente vai falar tudo que diz respeito ao Mundo dos Bolos. Tá certo? Na aula 3. Então vai ser uma construção. Tá bom? A aula 1, 2 e 3, elas são preparatórias para a abertura do Mundo dos Bolos, mas cada aula, ela completa a próxima. Então, é muito importante que vocês assistam ao vivo todos os dias, para que vocês possam interagir. Por isso que é importante estar ao vivo. Para que você possa interagir, para que você possa ver todas as dicas, porque uma aula completa a outra, a gente vai construindo realmente um raciocínio, tá certo? Então assistam ao vivo, é muito, muito importante. Separem esse tempinho para vocês. Mas fala para mim aqui, qual a sua situação hoje? Preste atenção. Onde é que você se encontra? Eu gosto de saber sempre no início, para que a gente possa direcionar exatamente para o maior público, né? Então, você não sabe fazer bolos? Você vai colocar só a numeração, tá? Número 1, você não sabe fazer bolos, tá? É nível iniciante, toda enrolada. É o número 2. Então, 1, não sei fazer nada. O 2, tô iniciando, tô enrolada, Rana, mas tô iniciando. O número 3, intermediário. Eu não consigo avançar e não tenho ainda muita segurança. Número 4, eu sou nível avançada. Já sou profissional, mas eu quero evoluir mais. Por que eu estou perguntando isso? Porque o Mundo dos Bolos é para todos esses públicos. Me conta aqui nos comentários onde você se encontra hoje, tá? Porque eu quero que todos vocês se encontrem no nível 5, que é referência em sua região. Uma confeiteira segura, uma confeiteira referência, uma confeiteira que sabe onde quer chegar, tá? E sabe de tudo que já passou. Mas onde é que você está aqui nesses nossos números? 1, 2 ou 3 ou 4? No Mundo dos Bolos, vocês vão encontrar alunos de todos os níveis. Porque o Mundo dos Bolos ele foi feito especialmente para você que nunca fez um bolo na vida, como para você que está iniciando, como para você que já está profissional, mas quer estar sempre aprimorando, tá? E sendo cada vez mais aprimorada pelos seus conhecimentos, claro, e evoluindo e dando um up, né, nas suas redes sociais, no seu trabalho, em tudo. Com licença, boa noite a todos. Me chamo Felipe, estou aqui como Lombardi, tá? Hoje falarei muito pouco, mas a sensação é que o 2 e o 3 estão ganhando. 2 e 3. Então tem muita gente iniciante e muita gente intermediária. Eu sei que a maioria não tem coragem de dizer que é nível avançado, né? Mesmo que já seja, a gente nunca quer falar para não dizer assim, olha, ela se considera avançada. Mas vamos lá. Independente, se você nunca fez realmente um bolo na vida, quanto para você... Assim, essa imersão e o mundo dos bolos é para você que nunca fez um bolo na vida e para você que é profissional experiente. Então, fiquem muito tranquilos, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Agora, eu quero saber quem aqui é nova, que tá aqui pela primeira vez. Gente, as lives, as aulas, elas sempre vão ser interativas. Então, gratidão. Então, coloca aqui, sou nova ou sou véia. Eu quero conhecer vocês. Eu quero saber se tem mais gente nova
ou se tem muita gente aqui que já tá macaco escolado. Dá uma olhadinha aí, Felipe, que aqui eu não consigo ver, que eu acho que dá um delay. Vou mostrar aqui pra você. Sou véia. Sou nova, sou novo, sou véia, sou novo. Eu acho que tem mais novos do que velhos, mas tá tudo bem. Basta Animar, sou novo. Maria Vila Souza, sou nova. Olha, Felipe Danisa, sou nova. Sara Menezes, eu sou velha. Que bom. Ana Paula Gourmet, sou aluna já. Que bom, Ana Paula, né? Porque aqui a gente sempre tem todas as pessoas. Eu amo que meus alunos me acompanham em tudo. Então sejam muito bem-vindos os alunos novos. Já tô falando pela fé que dia 19 eu sei que você vai se tornar aluno. Então seja muito bem-vindo. E aos que já estão aqui, estão sempre me acompanhando, obrigada, gratidão por toda a confiança de sempre. Vamos prosseguir, né, Felipe? Vamos embora. E não falta, tá? Amanhã, de novo, às 20 horas. Se tivermos a oportunidade hoje, eu conto rapidamente como cheguei até aqui, tá bom? Vocês querem? Fala aqui nos comentários. Gente, o que você pensa sobre o mercado da confeitaria? Será que é uma oportunidade? Será que realmente vale a pena entrar na confeitaria? Quem já está na confeitaria? Fala aqui nos comentários, vale a pena ou não, né? A confeitaria é um mercado que ele cresce absurdamente, tem crescido absurdamente durante os últimos períodos, né? Os últimos anos. E o bolo, ele é o principal produto da festa e ninguém pode dizer o contrário. Então, assim, as festas, elas acontecem a todo momento. E o brasileiro, ele é apaixonado por doce. Todo brasileiro. E é um mercado mega concorrido, assim como todos os mercados. Mas a maioria das pessoas ainda encaram como algo passageiro e não investem em conhecimento, né? Encaram a confeitaria como um hobby, algo que, enfim, pode ser aqui uma rendinha extra, uma rendinha, de forma alguma, tá? Por isso nós estamos diante, gente, de uma grande oportunidade. Você pode tornar isso uma renda principal. Ou, claro, extra também, né? Não importa. Se você quer fazer um bolo mais básico, um bolo mais elaborado, eu vou te ensinar o caminho para você fazer o melhor bolo da sua vida. Topa? É só você não largar a minha mão. E vamos agora descobrir, sem mais delongas, o plano de milhões para você se tornar referência na sua região e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Tá certo? A gente tem muita coisa para conversar. Olha só, o pessoal tá respondendo aqui, vale a pena. Deixa eu ver onde é que tá minhas canetinhas. Saludos desde Estados Unidos, quero aprender. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, olha só, com sabor está nessa para fazer minha liberdade financeira e realizar meu sonho. Olha só. Gente, é justamente para isso que a gente tá aqui, para te tornar referência, para fazer com que aquelas pessoas que falam que não vai dar certo, que é impossível você ser referência, é impossível você ter liberdade com confeitaria ou fazendo bolos, é impossível você ter uma renda principal fazendo bolo. Você não vai chegar lá. Eu tô aqui para fazer você calar a boca de muita gente. Mas isso é um passo de mágica? De forma alguma. Porque eu também calei a boca de muita gente que dizia, fazendo bolo, você não vai ter uma renda principal. E aqui estou eu. Então, assim, e eu não tô aqui por conta de cursos. Eu tô aqui por conta das minhas encomendas, sim. Lá atrás. Por todas as escolhas que eu fiz. Certo? Por todas as noites que eu também não dormi. Então, se você quer ter liberdade na sua vida, trabalhar em casa, trabalhando, fazendo a sua hora de trabalho, é aqui que você tem que estar, é comigo. E eu vou te ensinar, tá? De uma forma prática, de uma forma honesta, tudo isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma canetinha que funcione, né? Deixa eu ver se isso daqui tá funcionando. Tá. Então, vamos começar o plano de milhões. O que é o plano de milhões? É o que toda confeiteira precisa saber real para se tornar referência. Como eu já falei, essa é uma aula preparatória para o mundo dos bolos. Então, assim, Ana, o que é que eu vou aprender dentro do mundo dos bolos? O que é que eu vou saber? Como é que eu vou ser realmente uma confeiteira referência? Eu vou te mostrar, tá? Eu vou te ensinar tintim por tintim, detalhe por detalhe, sem esconder absolutamente nada.
Então, quando a gente começa um plano de milhões, a gente começa pela massa. Porque a massa, ela é a base, né, da nossa estrutura. Para você que nunca escutou falar, eu vou te explicar. A massa, ela é a base para a estrutura de qualquer bolo. A gente precisa ter a massa adequada para o bolo que a gente necessita fazer, tá certo? E a massa, ela sim, ela tem que combinar com o recheio. E não tô falando só de sabor, eu tô falando de densidade, de textura, certo? Então botem na cabeça de vocês a seguinte regrinha: massas densas, massas pesadas com recheios também pesados, recheios firmes. Massas leves, recheios leves, tá? Então a gente sempre tem que colocar na nossa cabeça mais ou menos aí isso, porque super funciona, a gente já começa daí, tá? Então uma massa, pra gente ter sucesso nessa massa, a gente precisa que a massa seja o quê? Qual é a dificuldade que geralmente vocês encontram na massa de vocês? Agora eu quero que vocês falem nos comentários, depois eu vou mostrar cada massa, vou falar, vou explicar e vou colocar aqui. Então, nessa coluna, o que é que vocês têm dificuldade com massa? Nessa coluna é o que eu vou te fazer enxergar. Nessa coluna aqui é onde você vai chegar e o que você precisa para realmente ter sucesso, tá bom? Então vamos fazer dessa forma. Minha massa eu acho perfeita, top. A minha massa esfarela muito. Massa que esfarela, vamos lá. Pode diminuir, Felipe. Derrete na boca, eu quero fazer estruturação. Vamos lá. Então, vamos ver aqui qual é a opinião de vocês, né? Então, problemas da massa. Esfarelar. Esfarelar é um dos problemas, né? Eu quero dizer a vocês que eu não sei se eu vou ter tempo de contar um pouco da minha história, mas vai lendo aí, Felipe, rapidamente, mas deixa eu dizer. Quando eu comecei a fazer, né, bolo, massa, pra mim, era um problema seríssimo. Então, minhas massas, elas esfarelavam muito, ficava muito fofa. Às vezes, ficava muito dura. Então, eu testei mais de 30 massas. Eu tinha muito problema com massa. Eu queria uma massa que fosse estruturada, uma massa que fosse saborosa e uma massa que fosse, ao mesmo tempo, fofinha e úmida. Tô louca, né? Mas eu busquei até eu conseguir aquilo que eu queria. E até eu entender, né, como eu precisava. Ninguém me deu receita de fazer uma massa chiffon, de um pão de ló. Eu fui trabalhando isso e entendendo aos poucos. E eu fui criando, né, as minhas massas, as minhas receitas com o tempo. Mas no início era tudo receita de internet. Eu ia testando, ia ficando louca. Se uma dava errado, eu tinha que fazer de outra. Meu Deus, eu tenho que procurar outra receita. Aí testava outra. Eita, e agora? Deu errado de novo, essa massa tá ficando assim. Então eu vou procurar outra receita. Eu não sabia que existia uma técnica, que existia conhecimento para que eu pegasse aquela massa e eu não precisasse ficar procurando diversas receitas. Eu simplesmente precisava entender como é que eu posso dizer? Eu precisava entender para que eu usava cada ingrediente ali dentro daquela massa. Eu tô falando de uma forma bem prática para vocês entenderem. Eu precisava entender a função de cada ingrediente. Era só isso. Se eu entendesse isso, eu não ia precisar de várias receitas. Eu não ia precisar estar pulando de galho em galho. Se eu entendesse isso no início, eu saberia que aquela massa estava esfarelando muito porque estava faltando umidade ou porque estava com excesso de farinha. Aquela massa eu precisava acrescentar um pouco mais de leite, de líquido, talvez um pouco mais de gordura. Então eu saberia que se uma massa está muito leve, eu precisava de uma massa mais firme, eu precisava de ingredientes que deixassem ela mais estruturada. Ou seja, precisava acrescentar um pouco mais de farinha, talvez um pouco mais de cacau. Se a massa estava seca, eu ia precisar de mais líquido. Então, essas coisas eu tô dando exemplos, tá, gente? Assim, usando um geralzão aqui para vocês entenderem. Eu tô dando um geral. Se eu entendesse isso no início, eu não teria pulado de galho em galho. Eu não precisava. Porque era só eu entender.
Então, eu pulei de galho em galho por muito tempo, tá? Então, a minha massa, ela esfarelava, a minha massa ficava seca, tá? E a minha massa, ela ficava também, como é que eu posso dizer? Eu quero escutar aqui algum de vocês. Posso falar algumas coisas? Pode. Falaram? Pesada. A Angel Franca falou, minha massa murcha. A minha forma uns buracos às vezes. A Socorro falou. Depende muito também do método de preparo. Minha massa fica muito dura. A Cecivi. Dura, seca, esfarela. O que mais? Vamos lá. Ah, a Tami falou, a minha massa não incha. Acho que ela não ganha volume. Não ganha volume. Então, assim, a gente primeiro tem que entender. Vamos lá, eu coloquei aqui 3 problemas, né? Que a gente encontra muito. Massa pesada, que esfarela, que fica seca. Então, são muitos problemas que a gente encontra em massas, de fato. Tá? Essa questão que, a minha massa murcha, pode acontecer. Vai depender de forno, vai depender de receita, vai depender de balanceamento de ingredientes, vai depender de, como é que eu posso dizer, de quantidade de massa dentro da forma. Geralmente, quando a gente coloca muita massa, às vezes o forno ele não tem potência suficiente e murcha. Depende do método de preparo. Tem métodos de preparo que as massas elas são realmente mais delicadas, tá? Então, assim, depende de muitos fatores, tá certo? Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Quando você entende, quando o conhecimento chega até você, você não precisa ficar pulando de galho em galho. Você simplesmente, você vai entender o porquê que isso está acontecendo. Por que minha massa está ficando muito pesada? Será que eu não estou batendo demais essa farinha, desenvolvendo esse glúten? E ela tá ficando pesada demais? Ou será que eu tô colocando muita gordura? Será que eu tô colocando muita farinha? Eu tenho que testar. Eu tenho que analisar os meus ingredientes, tá? Ou até mesmo a forma como eu tô batendo essa massa, certo? Será que eu não tô aqui colocando pouco líquido? Ela tá ficando seca? Porém, também entender de massa é libertador, porque muitas vezes a gente procura, presta atenção, a gente procura as características de um pão de ló numa massa amanteigada. O que é que você quer dizer com isso, Haná? Eu quero falar que muitas vezes a gente está acostumado a fazer uma massa chiffon, por exemplo, que é uma massa mais leve, um pouco menos oleosa, e a gente chega para fazer uma massa amanteigada, que naturalmente é uma massa mais oleosa, porque a gordura é manteiga, né? Geralmente ou margarina. E a gente quer que a massa amanteigada tenha as mesmas características. Isso nunca vai existir. Porque aqui eu tenho, por exemplo, 3 métodos de preparo diferentes. Aqui eu tenho massas diferentes. Cada uma vai ter uma característica. O pão de ló, por exemplo, ele cresce mais. Gente, aqui eu tenho praticamente a mesma quantidade de massa. E olha só, a massa amanteigada, ela cresce menos. Porque ela tem mais gordura, naturalmente. A massa chiffon cresce um pouco mais e a massa pão de ló cresce muito mais, tá? Porque a massa pão de ló, ela é mais aerada. Ela tem aqui uma fermentação. Ai, Jesus. Ela tem aqui... Oi? Água. Ela tem aqui uma fermentação, né? Que depende da aeração desses ovos. Então, eu tenho aqui uma massa super fofa, uma massa mais leve que cresce mais. A minha massa amanteigada, não. Quer dizer, a minha não. Massas amanteigadas no geral. Elas crescem menos, sim, porque elas têm mais gordura. Elas têm os poros mais fechadinhos. Ela é uma massa mais densa, mais firme, tá? Que absorve menos calda. Tá? Uma massa pão de ló, uma massa chiffon, ela absorve mais. Por quê? É uma massa mais leve, de método esponjoso. Ou seja, o próprio método já diz, ela é mais esponjinha mesmo. Então, ela vai absorver mais calda com facilidade, diferente da amanteigada. Então, assim, é normal eu tocar na massa amanteigada e minha mão está mais oleosa? É normal. Já na pão de ló, não, porque a pão de ló nem
nem gordura ela tem no original. Um pão de ló original como esse, ele só tem farinha, açúcar e ovos. Então, obviamente que a sua mão não vai ficar oleosa quando você toca. Então, estão entendendo? Então, se você pega num pão de ló aqui, você vai ver uma massa bem mais levinha, fofinha, né? Uma massa bem esponjinha. Quando você pega na amanteigada, você sente uma massa mais densa, tá? Super estruturada, porém mais densa. Não precisa ser uma massa dura, é uma massa fofa, sim. Úmida, bem úmida, diferente do pão de ló, que é uma massa mais sequinha, precisa de mais calda. Já a amanteigada, ela não absorve calda como absorve o pão de ló, mas ela nem precisa de tanta, porque já é uma massa mais úmida, tá? Então, assim, a chiffon é aquele meio termo, nem é mais sequinha e também não é uma massa tão pesada, é uma massa naquele meio termo ali, tá? Em relação à estrutura, nós temos primeiro a amanteigada, ela é a mais estruturada. Depois chiffon e depois pão de ló. Ana, dentro do mundo dos bolos eu aprendo essas massas, aprendi todas, para que você possa escolher qual que você quer trabalhar, tá? Em relação à estrutura, eu amo a amanteigada e também em relação ao sabor. Eu adoro a amanteigada para tudo, né? Pão de ló para mim é a última. Eu prefiro depois de amanteigado uma massa chiffon, tá? É aquela meio termo. Mas a minha chiffon, ela tem bastante estrutura e eu gosto muito dela. Então, assim, para você entender isso que eu tô falando para você, é necessário que você, de fato, estude, invista, tenha conhecimento. Então, a massa, ela precisa, cada massa vai ter a sua característica, certo? Hannah, não adianta eu pegar uma massa amanteigada e dizer assim, mas ela é um pouco esfarelenta. Ela é um pouco esfarelentinha mesmo. Tá? Mas você pode ver, ó, eu toco aqui na minha tranquilamente, ela já está em temperatura ambiente. Aqui eu deixei desde de tarde. E ela não é uma massa que está se quebrando. Tá certo? É uma massa mega estruturada. Perfeita para bolos altos, para bolos de andares, tá certo? Então, é uma massa mega estruturada. Não precisa ser uma massa ultra fofa, tá? Não precisa ser uma massa que você toca e tá esfarelando. Se tá acontecendo isso, pode ser no processo de batimento. Muitas vezes ela talha no processo de batimento porque você está usando ingredientes em temperaturas diferentes e o que acontece? A massa ela fica mais esfarelenta. Agora você tem que ter a consciência que massa amanteigada ela é um pouco esfarelenta, sim. Só não é normal você pegar e ela tá se esfarelando, né? Moral da história, se você tiver a consciência, você vai entender que tá tudo bem. Que tá tudo bacana. Não é normal eu partir assim e ela tá muito, né? Isso aí. Porém, existem todos os segredos, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Tudo que descansa, funciona melhor. O ser humano é assim, massa também, recheio também. Então, eu prefiro fazer um dia antes, deixar ela descansando, embaladinha na geladeira e usar no outro dia. Porque ela vai ganhar mais estrutura. Então, o que é que eu quero de uma massa? E onde vocês vão chegar? Como é que vocês fazem realmente? Hannah, plano de milhões pra massa, né? Onde é que eu quero que você chegue? Uma massa estruturada. Isso aqui é o que eu vou fazer com que você aprenda. Uma massa úmida. E uma massa saborosa ao mesmo tempo. Eu não posso dizer leve, porque eu acabei de dizer que nem toda massa vai ser leve. Cada massa tem sua densidade e estrutura, tá? Então, vamos passar agora que a gente tem para falar sobre recheios. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Já já a gente vai vir para a prensagem, então eu ainda vou montar um bolo com vocês hoje, da forma correta, tá? Até aqui vocês entenderam? Ou eu tô falando inglês? Tá tudo certo? Você que está chegando agora, você está na maratona de aquecimento para a abertura das inscrições do Mundo dos Bolos. Podemos vir pra cá? Podemos. Sejam muito bem-vindos, inclusive, tá? Então eu vou tomar uma aguinha. E eu quero saber se até aqui vocês estão bem. Os comentários estão ligados? Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Tá?
Muito bem. Perfeitamente. Então, Hannah, sobre recheios, né? Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade com várias coisas do recheio. Várias. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um creme de ninho, que inclusive vocês aprendem dentro do mundo dos bolos. Olha que creme de ninho estruturado, tá? Pastelaria Santos, até aqui já aprendi muito. Que coisa boa, E é muito só um obrigada. aquecimento. Olha só, e é só um aquecimento. Aqui nós temos um creme de ninho, tá? Que vocês, inclusive, aprendem lá dentro, tá certo? Temos, preste atenção, uma ganache, que vocês também aprendem ganache lá dentro, ó. Uma ganache Aprende branca. ganache para recheio, ganache para... Ganache para recheio e para decoração também. Essa daqui é para recheio, ó. Super cremosa, mas também dá para usar para decoração, tá certo? Hannah, para decoração, o que é que diferencia, gente? É você colocar um pouco menos de líquido. A nossa ideia é ter uma ganache mais firme quando a gente fala em decoração. Então, quando eu falo para vocês, vocês não precisam de várias receitas, é porque não precisa mesmo, tá? Às vezes você já tem uma receita muito boa, mas ela fica mais molinha. Tudo bem, coloca menos líquido, você vai ter uma ganache mais estruturada. Então, assim, tudo na vida a gente vai fazendo testes. Por exemplo, essas massas aqui, como eu falei no início, eu fui tirando a minha primeira receita, né, de massa amanteigada, que eu gostei muito, foi a receita. É uma receita muito parecida com bolo de rolo da minha mãe. E aí eu fui, testei, gostei do meu bolo e amei. E aí eu fui depois testando nas outras massas, mudando os métodos de preparo. Em vez de bater açúcar e manteiga primeiro, batia ovos com açúcar. Então eu já ia mudando o método de preparo e já ia vendo, né, o que é que eu precisava melhorar naquela massa. Então muda o método de preparo, você muda o resultado final também, entende? Da massa. Então eu fui fazendo meus testes até criar as minhas receitas, até ter as minhas quantidades que eu gosto. Então você muda um detalhe, você muda o resultado final, tá? E aí quando você sabe disso, você fica tranquilo, porque você tem conhecimento para aquilo. Então você não vai ficar desesperado para estar mudando de receita, procurando receita no YouTube loucamente. Então vamos lá. Tenho também aqui um recheio de doce de leite, certo? Tenho uma redução de framboesa. Olha que delícia, com limão siciliano. É uma delícia, redução de framboesa, eu amo. Hannah, eu vou encontrar esse nome dentro do curso? Não. Lá tem redução de frutas vermelhas, redução de morango, é a mesma coisa. Basta você mudar a fruta. Vocês precisam entender que vocês não precisam estar loucamente atrás de uma receita específica. Quando você entende a técnica, acabou, ninguém te segura mais. Você vai fazer redução de tudo na sua vida, compota de tudo, geleia de tudo. Quem aqui respondeu o post de ontem, que era para completar a frase, hein? Poucas pessoas acertaram. Poucas acertaram, eu vi. Mas como é que é? A pegada da Laminda, a receita Aprisiona. e a técnica... Liberta. Então poucos acertaram. E é a verdade. A receita ela aprisiona por quê? Porque você se torna refém daquela pessoa. E aí você não deu certo aquela receita, você vai para outra. Quando você entende a técnica, você acaba com essa dependência de receita, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho também um recheio de limão. Olha, super estruturado. Deixa eu mostrar de perto, mais de perto aqui, ó, para vocês verem, tá? Então recheio de limão, que a gente vai fazer uma combinação nesse bolo com limão, framboesa e doce de leite. Fica delicioso. Mas vamos conversar mais depois. Não, a Tainara Araújo está perguntando a consistência da geleia. Você poderia mostrar de novo, por favor? Ah, poderia sim. Essa aqui eu fiz uma geleia, no caso, um pouco mais fluida do que eu costumo, tá? Eu prefiro ela um pouco mais firme para bolo. Mas aqui também vai dar muito certo, tá certo? Mas eu ainda preferiria indicar para vocês reduzirem mais para deixar ela um pouco mais firme. Para ficar ainda mais seguro. Outra coisa. Nós temos uma massa pão de ló aqui na mesa. Temos.
Vou desativar os comentários, mas seria importante você responder essa pergunta. Tá. Deixa eu achar, Jesus. A minha massa pão de ló afunda ao meio. Por que será? Existem muitos fatores. No início até eu falei, tá bom? Então, assim, pode ser que... Olha essa massa pão de ló como é linda. Deixa eu mostrar aqui pra elas. Ó. Pode ser que, né? Essa é a massa pão de ló do nosso curso, Mundo dos Bolos, tá certo? E assim, o que é que acontece muito com pão de ló? Pão de ló, assim como o chiffon, é uma massa de método esponjoso. Ou seja, é uma massa super delicada. Então, ela depende muito, tá? O crescimento dela, a fermentação dessa massa, depende muito da aeração dos ovos. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, na hora da gente colocar a farinha, a gente acaba batendo muito essa farinha e perdendo essa aeração dos ovos, que é algo muito delicado. E aí, na hora dessa fermentação dentro do forno, inclusive, pão de ló, ela nem precisa de fermento, tá? De fermento químico. Porque a própria aeração aqui dos ovos, ela leva bastante ovo, que é justamente para ela crescer dentro do forno naturalmente. Então, preste atenção. Muitas vezes, é a hora que você está mexendo a farinha, tá? Tá perdendo a aeração. Sua massa pode afundar, ela pode ficar mais pesada. Tem vários fatores. Outra coisa, muita massa na sua forma e não é que é muita massa na forma, é que às vezes o seu forno ele não dá conta, ele não tem potência suficiente para assar uma massa tão alta. E aí ele assa as laterais e o meio afunda. Ele assa logo aquelas laterais e o meio afunda. Muitas vezes também é a temperatura do seu forno, tá? Se você talvez baixar um pouco essa temperatura, ele consegue assar de maneira uniforme toda a massa. Porque se assar muito as bordas, né, dependendo da temperatura, assar muito rápido, o meio ele pode afundar, ele não vai acompanhar o crescimento. Então aí, como eu tô falando para você, depende muito dos fatores, né? Não tem como eu saber exatamente porque eu não tô vendo a sua massa. Porém, na maioria dos casos é isso, tá certo? Que eu tô falando para vocês, são esses fatores. Uau! Mas aí é uma questão de você ter um suporte desse individual dentro do curso. Aí é uma questão de você estar ajustando, analisando e sendo nosso aluno, você vai estar vendo o que a Renata está falando, qual é o erro que pode estar acontecendo. Então, você mesmo vai fazer da sua cozinha um verdadeiro laboratório. Perfeito. Agora, vamos lá para recheios, né? Quais são os erros, geralmente, que a gente encontra em recheio? Então, geralmente, a gente encontra recheio mole. Vou colocar logo aqui, que eu já sei o que vocês respondem muito. Recheio mole. Recheio. Fala aqui nos comentários que eu quero saber. Ajuda a professora. Então, mole é um dos primeiros que vocês sempre falam. Meu recheio fica mole, né? Aí falam muito assim, recheio fica puxento, cristaliza com facilidade. Tudo isso eu explico dentro do Mundo dos Bolos, que tem jeito, tá? Então, assim, eu também sofria disso. Eu sofria que meu recheio cristalizava muito rápido, ficava muito puxento. Então, sofria e para entender isso demorou. Porque eu não tinha quem dissesse pra mim, Haná, faz dessa forma. Então, assim, eu não entendia. Por que cristaliza tão rápido? Tá faltando gordura. Hoje eu sei. Falta gordura. Depende dos ingredientes realmente que eu tô usando dentro do meu recheio. Então, não é só usar um creme de leite de boa qualidade, tá? Então, assim, a gente precisa analisar quanto % de gordura aquele creme de leite tem e quanto tem no leite condensado também. Então, tem que ser leite condensado bom, de qualidade, e não quer dizer que ele tenha que ser um moça, de forma alguma. Tem leite condensados mais em conta, que são muito bons também. Então, a gente precisa entender sobre, e eu explico tudo isso a você, para que você não precise se tornar também refém de marca, entende? Que isso é muito perigoso. É a gente achar que só o moça funciona, e não é. É isso aí. Olha só, a Rita Farias falou, puxento, com sabor, emoções, granulado, efeito chiclete, delícias da areia. Carolzita falou algo interessante. O que não gruda na massa, é isso? Ah, é, tá. Tem esse recheio também? Tem, porque porque é o seguinte, que acontece, às vezes o recheio, Felipe, ele fica tão duro, né, ou tão puxento,
que é aquele recheio que você vai colocando e ele não vai grudando na massa não, meu filho. Ah, tá. É só a misericórdia de Jesus. Então o fato dele não grudar na massa já é um problema antes, que é a questão dele ser puxento. Sim, não. Exatamente. Ele ser puxento, ele causa vários problemas, né? Então, mole, granulado. Fala aí outra coisa. Puxento, vamos colocar aqui. Muito duro, Lauriel. Vamos colocar aqui, muito duro. A Nani que falou, meu brigadeiro fica meio aerento. Eu acho que foi isso que ela quis falar. Então vamos lá. Ele ficar meio aerento também depende muito de ingrediente. Você acredita, outro dia eu tava falando isso aqui pra Felipe. Amor, meu brigadeiro ficou um pouco granulado. Mas eu sei exatamente o que é. É só mudar o creme de leite. Se eu mudar o creme de leite, eu tenho um brigadeiro perfeito, tá? Inclusive, aconteceu isso comigo em um dos brigadeiros que estão aqui na mesa. Eu coloquei um creme de leite que eu não costumo usar e que na hora que eu abri, ele veio, né? Essa marca bendita. Separado soro de creme de leite dentro da caixinha, o que não é para acontecer. A gente compra a caixinha porque é o HT e geralmente é para vir soro e creme de leite tudo misturadinho, tá? Então esse soro não é para vir separado. E aí tem marcas que você abre a caixinha, vem soro separado de creme de leite e esse creme de leite já vem pedaçudo, com cara de talhado. E aí quando você coloca dentro do seu brigadeiro que você vai fazer esse recheio, deixa o recheio todo granulado. Aquele recheio cheio de grumo. E muitas vezes a culpa não é sua, é do produto, tá? Eu não sei nem se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Lili Prado falou o seguinte, depois que conheci os recheios da Haná, minha vida mudou. Aí ele sorriu no final. E super acontece isso, do recheio ficar granulado, do recheio ficar duro. Haná, se eu não tiver uma panela boa, pode deixar o meu recheio puxento? Pode. Se você cozinhar muito o seu recheio, gente, olha o tanto de coisa que pode acontecer no recheio. Tá? Então, assim, vamos lá. Eu quero um recheio que esteja estruturado, sim. Eu preciso de um recheio estruturado. Senão, eu não tenho estrutura no meu bolo. Então, eu preciso de uma massa estruturada, um recheio estruturado que combinem e eu consiga ter um bolo estruturado. Eu preciso ter um recheio que seja macio. E um recheio liso, né? Então, assim, são os principais aqui, as principais características que a gente tá abordando. Então, assim, tudo isso, tá? Estruturado, macio e liso é onde eu quero que vocês cheguem para ter um recheio realmente perfeito. Um recheio que o cliente coma. Diga, esse recheio aqui é outro nível. Macio ou cremoso, a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, o cliente pegar um recheio de limão desse, tá? É outro nível, né? Porque geralmente recheio de limão a gente tem medo de fazer. Então, olha, esse recheio super cremoso, lisinho, firme ao mesmo tempo, que é muito importante para a gente ter um bolo estruturado. Então, assim, tudo isso contribui para que a gente tenha um bolo perfeito. Então, eu preciso de uma massa perfeita, uma massa úmida, ao mesmo tempo estruturada, ao mesmo tempo saborosa, que combine com o recheio macio, estruturado, liso, saboroso. Então, assim, tudo isso vai tornar o seu bolo realmente seguro para que ele fique realmente em pé na mesa. Então, o recheio, de fato, ele tem muitas características que a gente poderia falar aqui a noite inteira. E é por isso que dentro do mundo dos bolos, eu ensino ao meu aluno, deixa eu só pegar aqui a calda. Por isso que dentro do mundo dos bolos, eu ensino ao meu aluno a ele entender todos os ingredientes, não só da massa, mas de recheio também. Para que ele saiba comprar um bom leite condensado, para que ele saiba comprar um bom creme de leite, sem depender de marcas, para que ele saiba comprar uma panela boa, para que ele saiba até a forma como ele mexe esse brigadeiro, para que ele saiba, né, se a temperatura do fogo é alta, baixa ou média, para que ele tenha um resultado de um recheio estruturado, macio e liso. Todos esses fatores que eu falei para vocês, desde a compra do ingrediente até a forma de mexer na panela, contribuem para que você tenha um recheio perfeito, tá?
Vamos prosseguir agora para a calda, que a gente ainda tem que pensar, montar um bolo aqui juntos, porque amanhã tem decoração. E Felipe, quantas pessoas a gente tem aí na live? Fala Mais aí de para 1.000 mim. pessoas. 1.000 e quantas? 1.070. Podemos ter mais. Podemos. Se Você a ainda gente- não falou com a galera sobre isso. Não falei. Podemos ter muito mais se a gente compartilhar. E hoje tem sorteio, tá? Não, amor, todos os dias. Então, juntando a palavra-chave de hoje com a palavra-chave de amanhã e com o último... Ah, não, hoje e amanhã, né? Juntando as duas palavras-chave, você vai concorrer ao quê? Há uma bolsa de estudos do mundo dos bolos. Olha só que prêmio. Ou, né, na verdade, serão 2 sorteios, uma batedeira Arno. Preste atenção, gente. Então, para você concorrer, soltamos esse sorteio agora no final da tarde. Para você concorrer, você precisa participar no post lá, oficial, certo? Que está no Instagram. E anotar as palavras-chave de hoje e de amanhã. Show de bola. E tem que estar com a gente ao vivo, senão você vai passar Vai batido na perder as palavra-chave. palavras-chave, exatamente. Tá. Então, ó, Não falamos ainda. Fica com a gente. compartilha com a galera aí, pelo menos com 10 pessoas. Se você acha que essa live, que essa aula tá sendo de bom proveito, compartilha que a gente tá aqui no Esquenta Oficial, uma aula preparatória para o mundo dos bolos. Então, ó, compartilha com pelo menos 10 pessoas e vai curtindo aí a live bastante, porque eu tenho certeza que a gente consegue chegar pelo menos aí 1.500 pessoas. Vamos lá. Calda. Eu tô usando aqui hoje uma calda, tá? De água, leite condensado e um pouquinho de baunilha, certo? Existem várias caldas que a gente pode estar utilizando. Água com baunilha, água com açúcar, água com pasta saborizante, dependendo da sua massa. Posso estar utilizando o que mais, Haná? Refrigerante? Posso. Só acho que vai brigar com o sabor do bolo. Eu não curto muito, mas muita gente usa, tá bom? Que mais? Vai falando aí as caldas aí, tá? Água com leite de coco e leite condensado. Água com leite de coco apenas. O que eu não gosto? Leite puro. Eu não curto e indico a vocês que não usem o leite puro e nem o leite misturado com água e leite em canto nenhum. Leite condensado é muito diferente de leite. Leite condensado é assim, mais de, vamos dizer, 70% da composição é açúcar. Então, açúcar é um conservante natural. Então, dificilmente um bolo com leite condensado, com a calda de leite condensado, ele vai estragar com facilidade. Por que eu não uso tanto leite condensado com água para regar meus bolos? Eu tô usando mais nas minhas lives, mas por que eu não usava muito na produção? Porque gasta. Leite condensado tá caro, né? Então, eu preferi na minha produção sempre usar água com açúcar e baunilha. Porque é uma calda super duradoura, é uma calda base, não briga com sabor de nada, de bolo nenhum, de massa nenhuma. É neutra, então eu acho a melhor de todas. E ainda por cima, o custo-benefício é perfeito. Custo-benefício, é isso mesmo. É muito bom. Entendem? Mas o que eu não gosto? Leite. Jamais. Nada com leite líquido. Nada. É muito perecível, é muito mais perigoso. Tá certo? Mas a calda, ela tem um fator. Se eu tenho uma massa estruturada, um recheio estruturado, eu posso molhar à vontade, então, a minha massa, que eu vou ter um bolo bacana. A Hannah falou que eu só preciso de uma massa estruturada. Poxa, a minha massa é mega estruturada, o meu recheio é bem firme. Eu não vou ter perigo se eu molhar muito o meu bolo. Será que eu não vou ter perigo? Como eu falei para vocês, é uma engrenagem. Tudo se encaixa. Então, eu posso ter uma massa estruturada, um recheio estruturado, mas se eu coloco muita calda, o que é que vai acontecer? Esse bolo perde a estrutura. Inclusive, o recheio ele pode até ficar mole. Esse bolo ele pode deslizar. Então, não vai dar certo. Eu preciso que tudo se complete. Então, a quantidade de calda é sim a grande sacada, tá certo? Então, não, você não pode cair naquela coisa do cliente. Eu quero um bolo bem molhado. Não, é o seu padrão. Só você, confeiteira, sabe até onde você pode ir. Porque
Porque um bolo perfeito, gente, é a junção de estrutura, segurança, sabor e beleza. E é por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. Então, a calda, o que eu preciso saber dela? Quantidade. Vou colocar aqui, cuidado com o excesso. Cuidado com o excesso. Então, a calda, cuidado com o excesso, e que eu não coloquei aí, cuidado com o tipo, né? Que eu já falei leite, vocês já sabem. Então, a grande sacada aqui é a quantidade. E dentro lá do curso eu também falo para vocês a quantidade para cada tamanho de forma, tá bom? Mas é uma quantidade sempre aproximada. Por quê? Vai depender da espessura da massa, vai depender do tipo da massa, vai depender do tamanho da massa, vai depender se a massa foi feita hoje ou já está mais velhinha. Tudo isso depende. Se a massa é nova ou se ela está descansada. Então, a quantidade de calda varia. A gente dá uma base, mas você precisa ir para a cozinha e testar, tá bom? Vamos passar agora para a prensagem. Isso a gente vai fazer na prática, tá bom? Existem muitas pessoas que se dizem confeiteiras que não conseguem entregar o básico. Essas mesmas pessoas reclamam por não ter encomendas e rasgam o preço achando que estão abalando, né? Gente, quem perde tempo reclamando fica só assistindo a vida passar. O seu processo de mudança vai acontecer quando você tomar uma decisão e se comprometer com você mesma. Até quando você vai adiar seus sonhos? Pare de colocar a culpa nos outros para justificar a situação que você se encontra. Enquanto você faz tudo isso, as suas concorrentes estão em movimento, buscando conhecimento, correndo atrás de novidades, tudo para se destacarem. Já pensou nisso? Então, onde é que você está? Quem vai ser você daqui 2 anos? Quem aqui está comprometida? Coloca aqui nos comentários. Estou comprometida enquanto eu vou pegando a minha massa para a gente fazer aqui na prática, tá? Podemos vir para cá? Sim. Fica ruim? Que manda. Tá. Gente, compromisso é a chave para a sua mudança. Compromisso é a chave do sucesso. Compromisso e perseverança. Não tem nada mais que faça você crescer, tá? Se você tiver compromisso e perseverança, ninguém segura você, em canto nenhum. Sucre falou, estou comprometida. Delícias da Jaciane, Luísa, Ale Santos, Jane, Nani Cake, Doce Amorini, Marta, todas vocês merecem que eu cite o nome. Não é? Porque quem realmente se compromete, gente, começa a parar de colocar a culpa nos outros. Começa a virar protagonista da sua vida. Da sua própria vida, da sua história. Qual é a sua decisão para a sua vida? Ser a vítima ou ser a protagonista? Se sua vida fosse uma novela, Quem você seria? quem você seria? A vítima ou, na verdade, a protagonista ou a coadjuvante? Aquela que toma as rédeas da sua vida ou aquela que só assiste a vida passar? Quem é você? Coadjuvante ou a principal? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Quem é você hoje na sua vida? Principal ou a coadjuvante? Eita, doeu. Vamos embora? Mas se você é a coadjuvante, Você tem uma oportunidade dá de se tornar a tempo de você se principal. reciclar, né? Não, dá tempo de você se tornar a principal. Vamos abrir as inscrições quarta-feira. E é só uma dica que eu tô dando, hein? Vamos lá. Ó, eu quero começar aqui com vocês. Eu acho que esse momento merece compartilhamentos 1000, porque a gente vai fazer aqui a montagem de um bolo que muita gente não sabe fazer, que inclusive eu não sabia. Então, quando eu comecei, eu não sabia nem que existia prensagem de bolo, só para começar. Eu nem sabia. Então, eu fazia meu bolo na louca. Eu não sabia, gente, que fazer um bolo de um dia para o outro era a melhor opção. Eu fazia o bolo no dia, recheio no dia, recheava e entregava para o cliente. Era uma loucura.
Eu não sabia que a gente poderia e deveria colocar a massa amanteigada na geladeira de um dia para o outro. Eu achava que ressecava. Olha que loucura, né? Mas, gente, é a coisa assim mais perfeita do mundo é colocar a massa amanteigada na geladeira. Você não só deve, você não só pode, como deve. Então, a massa amanteigada, Hannah, não vai ressecar na geladeira. Isso aí é o mito que todo mundo fala. Como é que você vai fazer, né? Você embala no papel filme para justamente, realmente não ressecar. Porque a geladeira, ela absorve umidade. Então, a gente faz o quê? A gente passa um plástico filme para a geladeira não conseguir absorver a umidade. Quando a gente retira, a nossa massa está perfeita, certo? Só que ela está descansada e está gelada. Quando ela está gelada, ela fica mais firme. É normal. Mas é dessa forma que a gente vai ter segurança para manusear, para cortar, para decorar, para rechear. Então, isso aqui é o grande segredo da massa, certo? É deixar a massa descansar. Quando eu comecei, eu não sabia disso, então era desesperador. Depois eu comecei a aprender, né, que dava pra gente deixar essa massa na geladeira. Perfeito, eu digo, oh, coisa boa. De um dia pro outro. E depois aprendi que recheio também eu poderia deixar de um dia para o outro, até mesmo em temperatura ambiente. Que eu ia ter um recheio mais estruturado, que ia ser mais fácil de rechear o bolo, não precisava daquele estresse de fazer tudo no mesmo dia, que eu teria um planejamento. E isso salvou a minha vida e as minhas encomendas. Eu também aprendi que eu não sabia que eu poderia congelar para ter massa de última hora. Eu não sabia. Então, meu Deus, como isso salvou a minha vida. E eu fui aprendendo isso na raça, testando, pesquisando. Então, eu sofri muito até entender. Às vezes, eu não poderia pegar mais do que 4 encomendas por dia. Não podia. Porque eu não sabia desses truques. Eu não sabia que existia prensagem. Mas como é que eu vou deixar? Olha só meu pensamento. Como é que eu vou fazer o bolo um dia antes? Deixar ele recheado na geladeira, aberto. Vai ressecar a massa, vai pegar gosto. Não vou fazer isso quando tô doida. Então eu acordava tipo 5 da manhã, 4 da manhã, ia bater massa, ia fazer recheio, ia esperar esfriar, ia montar para depois já coisar, cobrir, para deixar na geladeira para poder não pegar gosto. Então eu cobria antes. Olha a loucura que eu fazia. Sobre isso que você está falando aqui, é muito comum as pessoas terem esse preconceito. Isso é um paradigma muito forte. Sim. Né? A Lucinéia Terezo falou assim: antes de conhecer a Hannah, eu achava que vender o bolo de um dia para o outro estaria enganando o cliente. Super normal, tá? O que você está falando é super comum. E eu também achava que estava enganando meu cliente se eu fizesse isso. Então, assim, nunca. Eu não imaginava que congelar a massa era uma coisa que dava pra fazer. Eu achava que tava sendo, tipo assim, eu achava que tava sendo safada com o cliente, entendeu? Então, meu Deus do céu. E tem clientes que não entendem isso. Então, não é necessário que você fale ao cliente que vai usar uma massa congelada no bolo dele. Até porque uma massa congelada é uma massa nova. Eu não preciso dizer. Porque tem pessoas que realmente não entendem, são leigas e tá tudo bem porque não é a área delas, é a nossa. Isso. Então, saibam também tratar isso também com o cliente, tá? E então o que é que eu quero dizer? Tudo isso me libertou, o conhecimento me libertou. Então hoje eu entendo que eu consigo deixar a massa, eu devo, de um dia para o outro na minha geladeira, meu recheio. E no outro dia, ou né, um dia anterior eu já recheio, já deixo ele montado e prensado, como eu vou fazer aqui. E no outro dia eu só decoro, porque até o chantininho eu já deixo batido na geladeira. Pronto. Então isso liberta vidas, tá? Preste atenção. Eu posso deixar o bolo prensado até 2 dias antes, sem problema algum. Então aqui, outra coisa que salva vidas. Tá. Outra coisa que salva vidas. Isso aqui. Cortador de bolo. Então, cortador de bolo é muito melhor que faca. Por quê? Antes de você falar sobre esse utensílio, tá. É muito importante. Com licença. Muitas pessoas nos chamaram no privado para perguntar sobre quais os utensílios e equipamentos que precisam começar. O que a gente indica? Que primeiro
você tenha o conhecimento para depois você investir nos equipamentos. Isso. Primeiro você conhece tudo, você começa a estudar, depois você começa a investir. Quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Então, quando eu falo para vocês que isso aqui salva vidas, ok, porque eu já aprendi. Mas no início eu comecei cortando com faca, né? Então eu não sabia. Então, assim, não é impossível você começar com o que tem em casa. Claro que quando a gente tem conhecimento do que é melhor, a gente sempre vai querer o melhor. Mas, assim, primeiro você estuda, depois você começa a investir no que você precisa, tá? Porque muitas vezes a gente nem necessita e a gente já vai comprando na louca muita coisa desnecessária. Tá certo? Então, quando você entra no mundo dos bolos, tem aulas lá específicas que a Haná fala exatamente Sobre isso. Sobre os equipamentos que você precisa utilizar, utensílios, tá? E entenda que cada um de nós está numa determinada fase. E para você não estar comprando na louca. Então, eu explico os equipamentos mais necessários para você não estar investindo sem necessidade, tá bom? Então, ó, aqui, obviamente, eu prefiro, né, o cortador de bolo porque é muito mais fácil. Mais fácil, mais prático, ele deixa o bolo nivelado sem muito estresse, tá? Se fosse uma faca aqui, eu ia ter que estar, ó, com muito mais cuidado. Eu tenho mais prática, porque eu já cortei muito tempo com faca, mas isso aqui nem se compara. Mas o bolo gelado também, gente, ó, eu vou só, ó, fazendo esse movimento, e o bolo gelado facilita para minha massa não esfarelar com facilidade. Então, é vida. É vida. Que massa bonita, hein? Olha que massa linda. Super estruturada. Mas a minha mão fica oleosa? Claro que fica. Porque essa massa tem gordura, ela tem manteiga. Então, no caso, margarina, que é o que eu amo. Mozão, uma dúvida. Quem aqui já está no grupo de pré-inscrições ansiosos pela abertura das vagas do mundo dos bolos? Também quero saber, hein, Felipe? Eu quero saber quem já está ansioso, porque eu já estou bastante. Então, Coloca eu quero aqui, saber eu quem... já estou. Deixa eu só colocar as massinhas aqui, né? Pra gente ir deixando essa mesa mais... E eu já tenho essa massa aqui que eu tava mostrando cortada. Vou nivelar essa. Olha a galera em peso aqui, viu, amor? Delícias da Lari, com sabor, emoções, Lari Cakes B, Paola, Roseline, Gi Souza, Juliana, Cavalcante, Atelier Doces da Eve. Vem quarta-feira, gente, todo mundo aqui. E olha, curiosamente, gente, nós temos mais de 23 mil pessoas inscritas nos grupos de pré-inscrição. Então preste atenção. Boa parte dessas pessoas, enquanto a Haná lava a mão, boa parte dessas pessoas já está decidida em garantir sua vaga. Então, quem já está extremamente decidido, muitas vezes nem consegue vir para a live porque sabe que já está decidido. Então, assim que o link chegar no grupo, a galera vai se inscrever. Não é? Então, você que está aqui é extremamente bem-vinda, tá? Diria que você é a pessoa mais comprometida. Vamos embora! Ó. E esses comprometidos é que se tornam protagonistas. Esses são os que crescem mais rápido. Vamos lá. Agora eu vou fazer a prensagem para que a gente consiga não ocupar muito espaço na nossa geladeira. Então, a gente vai fazer uma prensagem que não é no pratinho, né? Eu vou fazer ela no plástico. Assim, a gente não precisa ocupar muito espaço na nossa geladeira. Fica fácil também de congelar. Olha a dica que eu vou dar aqui agora para vocês. Vocês podem congelar bolos que saem mais. Digamos que na sua cidade sai muito massa de chocolate com recheio misto. Recheio branco, recheio preto. Perfeito. Tamanho 15. Ana, sai muito aqui. Você pode congelar um bolo já recheado por até 30 dias. Então, o que é que você pode fazer? Fazer bolo de 15, já congelar ele recheado. Então, você pode fazer massas a mais quando você for fazer sua produção na segunda-feira. Já faz umas massinhas de 15 a mais, um pouco de mais de recheio e congela assim, dessa forma como eu vou te ensinar, tá? Dessa forma aqui você pode deixar na geladeira ou no congelador também, sem problema algum. A gente sempre vai começar dessa massinha que fica embaixo.
e fica, né, embaixo da nossa assadeira. Eu vou colocar aqui, tá dando pra ver bem direitinho, né, Felipe? Pronto. Vamos pegar a nossa caldinha e vamos umedecer, tá? Quanto eu umedeço? Depende da espessura da sua massa, o tipo de massa que você tá usando, mas eu sempre coloco o meu dedinho aqui, ó, tá? E afundo pra ver se tem calda suficiente. Agora, eu vou vir com o meu recheio, certo? De doce de leite, ó. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma quantidade de recheio que não é muito grande, porque eu quero fazer 5 camadas, certo? Intercalando. Então, ó. Ok. Agora eu venho com essa camadinha aqui, que é a camada que a gente cortou o topo. E apenas coloco. Eu não vou pressionar, apenas coloco, tá? Vou colocar mais caldinha. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu prefiro molhar com bisnaga. Bisnaga, gente, de ketchup, de maionese. Sabe aquelas bisnagas que tem em qualquer lanchonete que o povo coloca maionese e ketchup dentro? Eu prefiro com bisnaga. Isso aqui é uma bisnaga chique, né? Que eu comprei nos Estados Unidos. Mas você não precisa ser essa, não, de jeito nenhum. Então, eu venho aqui com o dedinho, ó. Ó. Se você tem dúvida, vem com o seu dedinho aqui, tá? Mensagem. Tem a questão da padronização, só para lembrar, né? Tem, boa. Mas depois você fala sobre isso. Ótimo. Antes de continuar aqui, é bom eu falar para eu não esquecer, Felipe. A prensagem, por que ela é tão importante? Aqui eu estou fazendo um formato de prensagem bem prático, mas existe o formato. Aqui a gente faz a mão livre. Mas existe o formato no aro e existe na forma também, tá? Então, na forma eu posso pegar a forma, forrar com o plástico e posso montar meu bolo dentro. Com o aro, da mesma forma. Então, assim, por que eu não uso forma e aro? Porque eu acho desnecessário ficar ocupando forma e aro. Mas, se te dá mais segurança, tudo bem, eu comecei fazendo na forma, por exemplo. Quando eu descobri que existia prensagem na minha vida. Então, alguém aqui não conhece prensagem, montagem dessa forma? Fala aqui nos comentários que eu quero saber. Bota assim, eu não, tá? Não tenha vergonha, gente. Não tenha vergonha, porque aqui é um lugar de aprendizado. É esse momento aqui que a gente tá se preparando para o mundo dos bolos, para o nosso treinamento. E se você ainda não é aluno, olha o tanto de conhecimento que você tá tendo. Então, tendo uma massa estruturada, uma quantidade de calda certa, um recheio estruturado, seu bolo não vai te dar trabalho. Alguém aqui não conhecia, Felipe? Sim, já tá chegando aqui, ó. Aline, Roseli, Gold's Cake, Confeitaria, Maria, Letícia. Perfeito. Olha aí. Perfeito. Eu não conhecia. Algumas que pessoas bom. não conheciam dessa forma, só conheciam na forma. Entendi. Até porque a prensagem, ela nos dá liberdade, né? Pra gente ter esse bolo já montado perfeito na nossa geladeira até 2 dias antes. Então, chega no dia, né, da nossa encomenda, eu vou lá, já tenho meu chantininho batido, meu bolo perfeito. E eu só decoro. Digamos que eu também tenho isso aqui já congelado. Eu tiro do congelador um dia antes, deixo descongelar na geladeira, que é o mais certo. Depois eu só decoro. Então, assim, eu tenho liberdade. É isso que você precisa. O conhecimento traz liberdade. Então, vamos lá. Outra coisa que a prensagem é muito boa, para trazer padronização. Então, um cliente seu, ele compra um bolo hoje e amanhã ele compra igual, com a mesma quantidade de recheio, de massa. Tá, tudo perfeito. E a gente tem tabelas dentro do nosso curso, nosso treinamento, que te diz a receita ideal para uma forma de 15, a receita ideal para uma forma de 18, a receita ideal para uma forma de 20. Tanto para massa quanto para recheio, tá? Para que você tenha um padrão. E é isso que eu ensino dentro do meu treinamento, a você ter padrão. Quando a gente tem padrão, a gente encanta clientes, conquista, né, esses clientes. A gente tem mais facilidade para precificar nosso produto. E a gente não aborrece os clientes que gostam da gente. Então, padronização é a melhor coisa. Evita desperdício, tá? Isso é perfeito, porque desperdício é dinheiro.
Então, tudo isso você aprende comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente neurótica com desperdício também, tá certo? Então, vamos aqui, ó, eu vou colocar agora o nosso recheio de limão. Para você que ainda não sofreu na pele, a dificuldade de você não padronizar, deixa eu fazer só uma pergunta. Você já esteve em algum restaurante e você foi pela primeira vez e falou, caramba, como esse prato vem bem servido? Por isso que eu falo em encantar clientes. Porque o que o Felipe tá falando aí, gente, eu vou prosseguir com o que ele tá falando. Perfeito. Por que que eu falo em encantar clientes? Porque você já deve ter ido em algum lugar que você disse, caramba, que prato bem servido, né? Delicioso, amei. Aí você, poxa, eu vou voltar aqui porque esse prato, além de gostoso, tá bem servido, tá bacana. Aí você acaba chamando mais pessoas para conhecerem aquele restaurante, porque você adorou. Aí o que é que acontece quando você volta na segunda vez? Vem a metade da carne que veio da primeira vez, não é? Não vem a mesma quantidade de comida e você levou amigos para conhecer. Como é que você fica? Indignado, puto, né? Na palavra mais popular mesmo. Você fica puto da vida, porque você foi lá para comer aquela comida que você amou da última vez. É o mesmo jeito com o seu cliente. Até a marca do seu leite condensado que você muda, ou do seu creme de leite, muda o resultado da textura, às vezes do seu recheio. Às vezes seu recheio fica mais granulado, fica mais puxento, por conta da marca que você mudou. E o seu cliente, ele quer aquele bolo, ele quer igual, ele quer daquele jeito, com a mesma quantidade. Então, se você não tem padrão, se você não padroniza, você nunca vai poder oferecer isso ao seu cliente. Outra coisa, padronização deixa o seu bolo bonito. O olho, gente, come antes. Então, quando você vê uma fatia com tudo perfeito, a quantidade de recheio tudo igual, massa, você já saliva. É uma coisa natural do nosso cérebro, tá? Moral da história. Como é que você pode se diferenciar? Se você padronizar, você já está na frente da concorrência. Tudo isso leva você a se diferenciar, Felipe. E eu falo isso tanto para as minhas alunas, que, assim, é difícil você ter no mercado pessoas que levem isso a sério e que realmente entendam a importância da padronização, entende? Limão com framboesa. É perfeito esse sabor, perfeito assim, de verdade. E aqui, gente, a minha compota minha redução, né? Que muitos chamam de geleia, mas vocês vão ver que tem diferença de redução para geleia para compota dentro do curso. Cadê para mostrar? Então, assim... Ó. Não, eu fiz a própria cinta de contenção, né? Vocês não viram, não, mas eu fiz com o próprio recheio. Na próxima eu vou fazer de novo, vocês vão ver. Então, aqui, ó, coloco novamente, só coloco, tá? E vamos novamente para nossa massa. Eu não fico empurrando, eu não fico, ó, pressionando a massa. Tá saindo calda por todo canto, é? Esse negócio aí tá meio... Tá meio bugado. Sou mais minha bernaga véia mesmo. Do ketchup. Aí. Ó. Vamos lá. Cinta de contenção, não é isso? Não, aqui é o recheio de doce de leite. No Ok. próximo eu mostro. Ó. Então aqui eu vou colocar o doce de leite. Ah, um detalhe para algumas pessoas que não sabem. Meu recheio de doce de leite eu faço recheio mesmo, tá? Você pode colocar o doce de leite puro? Pode, mas eu gosto mais do sabor quando eu faço o recheio. Então, eu faço, sim, um recheio com doce de leite, tá certo? Eu mexo na panela. Eu prefiro tanto a textura, porque fica uma textura ideal para ter segurança no seu bolo, quanto o sabor e quanto o rendimento. Então, ele rende mais, fica saboroso e fica numa textura perfeita, né? Porque tem doce de leite que é mais mole, lá vai você encontrar o doce de leite que seja ideal para recheio, que seja firme, perfeito, e nem sempre a gente encontra. Esse que eu uso, Portão de Cambuí, acho que é isso o nome, se eu não me engano, ele é super firme, dá pra usar ele puro. Se eu quiser, não preciso fazer recheio. Mas eu gosto muito da textura do recheio, do sabor que é mais suave, do rendimento, enfim, tá? Fica aí a dica pra vocês. É o seguinte. Isso é só o aquecimento. Se você acha que aqui você está aprendendo muito, imagine um treinamento onde a Haná vai praticamente pegar na tua mão.
Isso aqui é só, Felipe, uma aula preparatória. Você já vai entender lá que existe um método, você já vai entender que quando entrar, você vai descobrir várias técnicas e dicas que vão te ajudar no teu dia a dia, que vão te tornar diferente dos demais, sabe? Coisas que talvez você nunca sozinha conseguiria fazer. Só. Coisas que talvez, se você passar o ano inteiro assistindo vídeo no YouTube, você não vai descobrir. Perfeitamente. Novamente, ó. Agora eu vou colocar um pouco mais de calda. Ó. Eu molho a massa toda, né? Até não ficar nada sequinho. Depois eu passo mais uma vez, né? Aperto. Então a gente tem que ter... isso é prática também. Agora eu vou colocar, ó. Eu boto primeiro o recheio de limão em toda a superfície, tá? Deixa eu só encher aqui. Menina, eu bati na trave, viu? Fiz a quantidade certa. Glória a Deus! Pra não ter desperdício, bebê. Vocês pensam o quê? Gente, hoje estamos internacionais, viu? Temos aqui muitas pessoas da Angola, de Moçambique, Portugal, Estados Unidos. Olha! Eu quero saber, cadê vocês? Vocês estão aí madrugando, olha. Quem está no Brasil, levanta a mão pro céu e agradece. Que aqui são 9h16. A galera que é de fora do Brasil, tem muitos que estão aí madrugando, tá? E estamos com quantas pessoas, Felipe? Passamos de 1.500 pessoas. Olha! Vamos embora. Então, ó, gente. Macarena, Uruguai. Isabel, Angola. Lady, Chile. Pão Costa, Uruguai. Olha só que top. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Ó, mostra aqui. Então, eu fiz uma camada não muito grossa, tá? De recheio. E agora eu vou fazer, ó, preste atenção. Eu vou colocar aqui uma camada mais grossa na borda, tá vendo? E vou colocar a minha redução dentro. Nesse meinho. Certo? Olha que top. Olha que incrível. Eu tô muito feliz porque... Quando é que eu vou comer esse bolo? Só quarta. Quarta-feira. Olha só. Agora, se vocês me permitem, né? Eu vou só dar um pouquinho aqui para o câmera. Oh! Vamos comemorar! Não, que eu quero que o câmera diga a vocês se essa combinação não tá de outro mundo. Posso falar a verdade? Pode. Ixi! Ó. Mas sacanagem. A equipe tá ali fora, viu? Salivando. Eu também vou provar que eu não sou besta. Eu já provei, mas eu finjo que não. Que eu estou salivando, porque essa combinação eu amei. Muito bom, viu? Surreal. Bate. É nóis. Delícia. Gente, Vocês querem? eu não sei se vocês sabem, mas você que tá conhecendo a Hannah agora, ela é exatamente assim, tá? Então ela é altamente profissional, mas ela é uma pessoa que ela é à vontade. Então, dentro do curso, é por isso que dentro do curso Deixa eu só lavar minha mão. as alunas se sentem em casa. Porque isso não é fake, ela é assim mesmo, tá? Então ela sai dos protocolos e muitas vezes nem protocolo tem. Enquanto isso eu vou comendo aqui. Que delícia. A verdade é que a verdade é que Felipe briga para ter protocolo, eu que não quero. Vamos lá. Então, Muito bom. o que é que eu vou fazer agora? Tem um cítrico da... Não, essa gelada de framboesa, ela fica muito cítrica. Então, fica outro nível. Eu amo muito, 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 muito. A massa bem macia, bem fofinha. Muito bom, gente. Vamos ver Vocês vão aqui. fazer tudo isso. Dentro do mundo dos bolos, vocês vão produzir isso aí, ó, de olho fechado. Vamos ver aqui, Felipe, se eu vou fazer com 4 camadas ou com 5, tá? Eu quero ver se já tá da altura que eu quero.
Se já tiver, eu deixo ela com... Peraí. Eu deixo ela com 4 camadinhas, tá? Mas, vamos lá. Flávia falou, aqui em Angola são 1 da manhã. Flávia, força! Teremos amanhã, às 20 horas aqui, horário de Brasília, tá? Angola será mais ou menos meia-noite, né? E aí, quarta-feira será o grande dia. Beleza? O que é que vocês estão achando desse formato de recheio, de montagem do bolo, certo? Eu adoro esse formato, então não ocupa espaço na geladeira, dá pra você rechear seu bolo e congelar, dá pra você deixar na geladeira tranquilinho. É um formato que eu amo. Ó, vou colocar saquinho para quê? Pra gente não sujar o acetato, né? Que eu não preciso lavar acetato toda hora. Outra coisa, pra a geladeira não ressecar meu bolo. Então, eu deixo ele bem guardadinho, tá? Então, eu venho com a tira de acetato, ó. Envolvo o meu bolinho. Eu prenso aqui, ó, na lateral. Pra esse bolo, ó, ficar bem firme, bem apertadinho. Aí, eu venho, ó, com uma fita. E cubro ele todo. Ó, fecho tudo. E agora é que eu vou poder fazer a pressão para unir recheio e massa, para o recheio expandir, ficar bem retinho. Então, eu venho aqui, ó, vou umedecer agora o meu topo. Fecho com o meu saquinho, ó, e venho pressionando. E, gente, isso aqui não existe melhor. Não existe melhor do que esse método. Você está começando, tem pouca forma, não precisa usar a sua forma. Não precisa usar a sua forma de forma alguma. Não precisa investir em aro de forma alguma. Acetato você usa até esgaçar. É lava, 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 lava. Eu tenho acetato aí, sei lá desde quando. E assim, ui, uma formiga. Acetato eu uso, sei lá desde quando. De anos, Luiz tem acetato aqui. Então eu vou usando, vou usando, vou usando, vou usando, vou usando, vou usando. Coloca outra camada, deixa eu ver só a altura que tá esse bolo, tá? Sobre o padrão de massa e recheio. Sobre o padrão de massa e recheio. Deixa eu ver só a altura. No treinamento você ensina quais os padrões, né? Iniciais aí. Quantas camadas de massa, quantas camadas de recheio. Ó, dentro do treinamento eu vou ensinar pra vocês. Tanto com 3 camadas quanto com 5. Mas a pessoa que aprende com 5 e com 3, ela vai poder... Amanhã eu vou mostrar pra vocês, vou falar mais sobre. Mas ela vai poder ter liberdade pra fazer com 2, com 1, com 4. Depende do público. Então, deixa eu ver aqui quanto tá aqui de altura certinho. 14 centímetros. Daria para eu colocar ainda mais uma camada, mas eu estou na dúvida, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Vai ficar bacana como eu quero, por conta da decoração amanhã. Então, amanhã o corte a gente... Não, a gente vai fazer o corte amanhã não, né? Amanhã a decoração desse bolo. Isso. Tem muita coisa ainda para falar. Então, ó, gente... Vamos fazer uma enquete? Vamos. Qual tema que será? Vamos fazer uma enquete. Gente, vocês estão preparadas? Quero saber o que é que vocês acharam desse formato de prensagem. E aqui, ó, é só eu levar pra minha geladeira, tá? E tá pronto. Posso colocar dentro da... Tem gente que coloca dentro da forma, não tem necessidade, certo? Se eu colocar aqui, ó, mais uma camadinha pra fechar esse acetato, fica ainda mais perfeito, né? Mas aqui eu não vou precisar, tá certo? Por conta do modelo que eu vou fazer amanhã. Mas deixa eu explicar pra vocês. Do jeito que tá aqui, você pode congelar, você pode passar um plástico filme aqui, ó, pra deixar isso bem firme, certo? Pra ele não sambar e levar pro congelador e congelar 30 dias, sem problema algum. Oi, parabéns, amei, que coisa boa que vocês estão gostando, eu sempre faço assim, achei top e prático demais, perfeito, que coisa boa que vocês gostaram.
Então aqui é um formato, gente, presta atenção aqui, tá? Que fica seguro. Você vai levar para a geladeira hoje, amanhã você só decora. Presta atenção. Você pode congelar também, mas assim, geralmente eu deixo de um dia para o outro na geladeira para poder ele ficar bem firme e ficar reto. Então, na hora de decorar, esse bolo vai estar retinho tanto na lateral quanto no topo. Só que preste atenção, prensagem e montagem não serve para segurar o bolo. Serve para deixar ele firme e reto. Mas se o seu recheio e a sua massa não estiverem de acordo, não for uma massa estruturada como eu expliquei, um recheio firme estruturado, e a quantidade de caldo não estiver ideal, quando esse bolo estiver chegando na temperatura ambiente, o que é que vai acontecer? Ele pode deslizar nesse transporte. Então, isso aqui é perfeito para quando você for decorar. Esse bolo vai estar firme, vai estar reto, vai facilitar 100% a tua vida. E preste atenção, na casa do cliente, quando ele chegar lá, essa massa já vai ter chegado em temperatura ambiente e vai ficar perfeita. Não se... Peraí que eu tô tendo soluço. Não se preocupe. Olha aí. Então bolo assim, seguro tem método. Não se preocupe, tá? Transporte é para ser feito com bolo gelado, não é bolo em temperatura ambiente. Esquece isso. Então, você vai prensar esse bolo um dia antes, você vai decorar 2 horas antes, pelo menos, do seu cliente chegar na sua casa, para que esse bolo ainda fique 2 horas na geladeira, bem geladinho, para quando seu cliente pegar, você não está, sabe, com o coração na boca. Você vai ter segurança. Seu cliente vai levar para casa e tá tudo bem. Amanhã, a gente vai colar esse bolo no prato, a gente vai decorar da forma correta, a gente vai conversar sobre muita coisa. Então, amanhã tem muita coisa para falar, de verdade. E ainda não acabou. Na geladeira, passa até 5 dias tranquilo. Porém, eu digo que é para prensar 2 dias antes do cliente, da encomenda, né? Porque assim, enfim, você vai entregar ao cliente no 3º dia. Tô dando um exemplo. Então, o cliente só vai ter mais 2 dias, 3 dias de duração na geladeira dele. Então, por isso que não precisa você prensar com tanta antecedência, tá? Tá certo? E, gente, quarta-feira, dia 19, agora, será o dia das inscrições, tá bom? Que vamos abrir as matrículas em oferta para o mundo dos bolos. Então, quem quer saber os bônus que vocês terão acesso? Vamos falar agora? Tá certo? Agora a gente já pode falar, Felipe? Os bônus que vocês vão ter acesso na quarta-feira. Vocês querem saber agora rapidamente? Digita eu aqui nos comentários que eu vou revelar os bônus que vocês vão ter acesso. Mas só se vocês quiserem. Só se quiserem. Se vocês não quiserem também, aí vocês vão dormir, né? Mas eu sei que tem muita gente comprometida aqui que tá louca pra saber os bônus que vão ter. Não sai agora não, porque ó, a gente vai falar a palavra-chave, tá? E vamos criar uma meta para você tentar ainda deixar essa live salva por muito pouco tempo, por algumas horas. Então, ó, não sai da live, pelo amor de Jesus ainda, que ainda tem a palavra-chave para você tentar concorrer aí ao sorteio. Posso voltar? É passar ou voltar, meu Deus? Vamos lá. Voltar. Vamos revelar os bônus! A galera tá falando aqui, eu quero. Olha só. Os bônus aqui, gente. Calma, o que é que tem no treinamento Mundo dos Bolos, assim, rapidamente? Vamos lá. Treinamento Mundo dos Bolos, você aprende massa, recheio, geleias, tudo. Sobre teoria e prática. Então isso aqui vai ser batata pra você. Fazer uma massa, um recheio e ó, diversos sabores. Não é só um sabor não de recheio e de massa de jeito nenhum. Aprende cobertura? Aprende coberturas, buttercream, ganache, chantilly e chantilly, decorações diversas. Só que além de todo esse conteúdo que eu vou revelar na quarta-feira, presta atenção. Você aprende, olha só. Mas calma. Só do conteúdo geral do curso, gente, são mais de 350 aulas em 100 horas de carga horária. Perfeitamente. Tá? Mais de 70 bolos decorados. Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é só os bônus. O curso todo são mais de 350 aulas, mais de 100 horas aulas, mais de 70 bolos decorados. Então, assim, é muito conteúdo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é só bônus. Só bônus, tá? Isso aqui é fora o curso. Tá certo? O pessoal já tá perguntando, já pode soltar o link do curso? Explica por que não. Gente, quarta-feira a gente solta para vocês. Então, não se estressem.
Eu já, inclusive, falei aqui para vocês uma faixa de preço. Não Primeiro, foi? vamos lá. Então, vamos pro bônus. Olha aqui. Bônus. O primeiro bônus. Anúncio para confeiteiras, que custaria R$ 297 tranquilamente. Mas que isso aqui é um bônus. Olha só, anúncios para você aumentar o seu alcance, tá certo? Dentro das redes sociais. Então, fazer com que as pessoas te conheçam mais através de anúncios pagos, certo? Dentro do mundo dos bolos Eu você não sei aprende. se você sabe, mas você pode anunciar para o teu bairro. Só para tua região, se você quiser, tá? Bônus 2, estratégia de vendas, que poderia ser cobrado 197 até mais, viu, nesse curso. Porém, para você é um bônus. É um curso de estratégia de vendas para você aprender como se portar, como vender, onde é que você está errando, como é que você vende mais. Qual a tua estratégia? É preço? É valor? Qual a estratégia que você está usando e qual a melhor que você tem que usar. Então, é um curso maravilhoso. Terceiro bônus, bolos modernos. Então, além de bolos infantis, bolos decorados diferenciados, você também aprende bolos mais modernos, mais adultos, tá certo? Que a gente cobra, assim, R$ 397 nesse curso, mas você ganha de bônus, além de todo o conteúdo do curso. 4, precificação com planilha automática, que poderia ser cobrado 200, mas a gente não cobra porque é bônus. Então, sim, você tem um curso de precificação, para você aprender a precificar os seus produtos, tá? Da forma correta, com planilha automatizada. E o quinto, ainda temos mais aqui, Jesus amado. Quinto bônus, topos. Isso. Esse quinto bônus aqui, você aprende, né, um mini curso para você fazer topos de papel, tá? Que você pode até dar para sua mãe assistir, quem sabe ela não quer fazer uma renda extra ou te ajudar, né? Calma, peraí. Olha, esse treinamento, gente, ele poderia ter 6 meses de acesso. Presta atenção. Tá? Esse Mas treinamento ele já tem um revelamos que ele tem 1 ano de acesso. E todo mundo adorou. Porém, você ainda recebe de bônus. Ave Maria, tá ruim já. Olha, mais 3 meses de acesso com suporte. Então, você tem 1 ano e 3 meses de acesso ao curso com suporte. Presta atenção. E o São 15 último meses. bônus, são 7 bônus, gente. O último bônus é perfeito. Isso. Além de todo o conteúdo que você tem no curso e todos os bônus, você ainda tem a atualização mensal até dezembro de 2023. É ou não é bom? Isso aqui é só bônus. Isso aqui é o que você recebe a mais, Só o bônus valeria a pena você se inscrever. tá? Agora, não acabou por aí. Ainda não. Você acha que de bônus acabou? Ainda não. Temos o 8º bônus que revelamos. O pessoal da N Digital. Eita, nem precisa colocamos escrever. aqui. Não Ainda precisa. temos o 8º bônus, que é uma aula sobre Canva, para você aprender a fazer artes para confeitaria, para o seu... Ah, eu quero fazer uma arte Dia das Mães, não sei, só sei fazer coisa brega. Elas vão te ensinar a mexer no Canva. Então temos 8 bônus no total. Vamos só ajudar a Daura aqui. Daura falou, tô começando a ficar confusa com tanta coisa em valores ali. Dalva, aquilo é bônus. Esquece tudo que você está vendo ali. Você vai receber, você se inscrevendo no mundo dos bolos, você vai receber tudo aquilo ali de graça. Isso, esquece esses valores, esquece. Isso aqui é o que valeria, tá? Não vai ser cobrado de você, você recebe a partir do momento que você é aluno do mundo dos bolos. Sensacional. Tá bom? Agora a Então, Daura ficou de boa, ela entendeu agora que vai receber tudo isso aí só de brinde. isso é brinde, fora todo o curso, que amanhã nós vamos revelar os bônus. Presta atenção, amanhã a gente vai revelar os presentes. O que a galera que se inscrever primeiro vai receber ainda de presente. Isso. Então, presta atenção. Quem se inscrever, os 5 primeiros vão receber uma coisa. Quem se inscrever até as 23h59 vai receber mais presente, né? Então, fiquem ligados, tá certo? Que amanhã, além de decoração, de falar de vendas, a gente ainda vai falar sobre os presentes dos mais comprometidos. Perfeito. Estamos entrando na reta Os final. primeiros inscritos. Vamos falar a palavra-chave e vamos só
fazer uma pergunta. Quem aqui ainda não está nos grupos de pré-inscrições? Nos grupos VIPs? Pré-inscrição, gente, o grupo de pré-inscrição é o primeiro passo para você que vai se inscrever no dia 19 de julho, tá certo? Então, para você não correr o risco de perder a oferta, porque a gente vai formar uma turma especial. E se você não estiver dentro dos grupos de pré-inscrição, pode ser que você perca. Então, entra para os grupos como digitando aqui nos comentários VIP. Só isso, digita a palavra VIP, que nossa equipe vai enviar para você no direct automaticamente o link para você entrar nos grupos, tá bom? Isso. Aí, ó, veja só, isso após a live você vai no direct e entra. Perfeito. Tá? E ó, a gente vai falar a palavra-chave aqui agora. E a palavra-chave de hoje Calma, antes da palavra-chave. Nós temos 1000 pessoas aqui ao vivo ainda. Vamos deixar essa live salva apenas se bater 500 comentários. 500 comentários. Tá, perfeito. Fechou? Então você pode comentar várias vezes, tá? Você pode comentar assim 20 vezes, só uma pessoa pode comentar. Então se você quer que essa live fique salva, se chegou aí no final, do meio pro final, quer assistir o início, você quer assistir de novo essa prensagem, comenta bastante. Se bater 500 comentários, a live de hoje fica salva. Isso. Lembrando que certo? Os comentários são assim que a gente encerrar a live, a gente vai postar essa live, você vai embaixo da live e comenta lá. Então, os recados. Só fica salva depois de 500 comentários. Quando a gente salvar a live, você comenta muito. Outra coisa, não deixe de participar do sorteio. A gente vai dar a palavra-chave hoje e amanhã também. As duas palavras-chave juntas vão fazer com que você possa concorrer ao sorteio, que é uma bolsa de estudos do Mundo dos Bolos e também uma batedeira Arno, tá bom? Então preste atenção. Para concorrer, você tem que ter as duas palavras-chave, que vamos falar uma agora e outra amanhã. Calma. Então, quando acabar aqui, tem um post no feed para você seguir as regrinhas. Vai lá também, não deixa de participar, porque, né, pode ser você. E não esquece que amanhã temos a aula 2 às 20 horas, tá bom? Exatamente. E a palavra-chave é... compromisso. O segredo para você se tornar referência. Compromisso é a palavra-chave, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais. Eu te espero na nossa segunda aula, que vai ser top. Eu vou revelar um presente especial para os primeiros inscritos, tá bom? Para os primeiros que se inscreverem na quarta-feira. Amanhã eu vou revelar ainda mais coisas para vocês. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã, aqui às 20 horas. É isso aí. Vai digitando VIP aqui para você receber. Eu vou encerrar essa live em poucos minutos. E você não esqueça de, assim que salvarmos a live, ir lá e digitar. Temos que bater 500 comentários, tá bom? Top de verdade. Minha vida hoje é outra, sendo sua aluna. Só aprendi e aprendo cada vez mais. Até as suas lives me ensinam. Para quem fazia bolo solado como eu, não sabe, pegava receita de um canto e de outra, até de outros professores aí que já fiz outros cursos, mas igual o seu, impossível, não tem. Tenho orgulho, aquele orgulho de falar. Sou... Uhul! Gente, olha só. Corram para comentar abaixo desse vídeo, tá bom? Valeu, que Deus abençoe e até amanhã às 20 horas ao vivo, horário de Brasília. Quem é de fora do Brasil vai conseguir se inscrever tranquilamente, tá? Vai converter automaticamente para dólar. Iremos explicar tudo isso para vocês. Tchau, que Deus abençoe.